Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant, o canal dos Quantstars, os que já são e os que querem se tornar Quantstars. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu acabei de postar um vídeo falando do teorema de Levi, na fórmula de Levi-Quintini e de processos não gaussianos, mostrando que quando você usa o movimento browniano, você vai ter, por exemplo, retornos que têm distribuições normais e essas distribuições, na prática, não representam bem o que acontece. Então, eu mostrei lá os retornos das ações e falei da distribuição de Laplace. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar a implementação do modelo que eu comentei no vídeo anterior, né? Implementação em Python, do modelo que eu comentei no vídeo anterior, que é o modelo de Merton de Jump, chama modelo de Merton de Jump Diffusion. Ou seja, nesse modelo eu vou ter, naquele exemplo que a gente viu antes, eu vou ter uma componente, aquela componente que é determinística, né? Que tem uma tendência na evolução do preço, eu vou ter um ruído browniano e eu vou ter jumps que são dados por chegadas dos jumps, são descritas por processos, por um processo de Poisson, com uma determinada taxa, você já vai ver aqui, e o tamanho do jump tem uma distribuição log normal. Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu criei uma função no Python. Aí eu não vou passar o detalhe da função. Se você quiser, depois você pede que eu faça um vídeo só sobre isso. Mas vamos lá, o que interessa aqui é o seguinte, ó. Eu peguei aqui, dá uma olhada aqui, ó. E nesse pedaço do código, eu estou escolhendo o tipo de ruído que eu quero. Se eu vou colocar um ruído, se for B na entrada da função, né? Aqui, ó, ruído, ó. Se for B, é um ruído browniano, então eu vou gerar, olha no Python aqui, eu vou gerar variáveis que têm distribuição normal, ou eu vou gerar variáveis que têm distribuição de Laplace. E aí eu vou criar o meu DW, que é o meu ruído browniano. Então, o meu ruído browniano, se você viu o vídeo anterior falando do movimento browniano, se lembra que o ruído browniano ele tinha uma distribuição normal com média zero e a variância era o delta t daquele período. Então, se o meu DW, né, o W de t mais delta t, dt menos W de t. Então, esse ruídozinho browniano ele tem distribuição normal com média zero e variância dt. Esse cara aqui, que é esse cara aqui é um Laplace com média zero e variância 1. Esse aqui é um normal com média zero e variância 1. Então, quando eu pego um cara que tem média zero e variância 1 e multiplico por um raiz de dt, esse cara aqui vai ter uma distribuição que tem média zero e variância dt. É isso que está acontecendo. Então, pega o caso aí que o cara tem distribuição, por exemplo, normal. Então, esse aqui é o ruído browniano. Esse aqui é o normal 0,1 com raiz vezes raiz de dt. Então, esse cara aqui tem distribuição normal com média zero e variância dt. E agora eu vou colocar aquele outro pedaço que é o jump. Então, lembra que no vídeo anterior eu expliquei que dava para decompor um processo genérico em 4 pedaços. Então, um pedaço é aquele que é o esperado, que é determinístico. Então, aquele lá todo mundo já conhece. Então, eu sei que o preço vai crescer a uma taxa de 5% ao ano. Aí tem o outro pedaço, que é o ruído browniano, que vai ser dado por esse aqui. E aí, o outro pedaço, agora eu vou usar um modelo que ele vai ter chegadas de acordo com uma distribuição de Poisson e o tamanho é log normal. Como é que eu simulo as chegadas com uma distribuição de Poisson? Lembra, tem um outro vídeo que eu expliquei falando do spread de crédito. Então, quando as chegadas são chegadas de acordo com o processo de Poisson, se eu pegar um intervalo de tempo bem pequenininho,
E se você quiser que eu demonstre isso com mais calma, pede aí que eu faça um outro vídeo mostrando, vai. Mas o ponto é, quando é um processo de Poisson, se você olhar o número de chegadas que eu vou ter num intervalo de tempo bem pequenininho, funciona assim. A probabilidade de eu ter uma chegada é lambda vezes dt, igual a gente fez no modelo de crédito. E a probabilidade de eu ter 0 chegadas é 1 menos lambda dt. E a probabilidade de eu ter 2 ou 3 ou 4 no intervalinho dt é desprezível. Ou seja, no processo de Poisson, ou eu tenho 0 chegadas ou uma chegada num intervalo de tempo bem pequenininho. A probabilidade de 0 chegadas é 1 menos lambda dt e a probabilidade de uma chegada é lambda dt. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é simular se vai haver ou não jump. Então, quando existe o jump, vale 1, se não, vale 0. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou simulando uma binomial, que na verdade é com uma prova. Então, lembra, binomial com uma prova de Bernoulli é um Bernoulli. Então, eu estou simulando um cara que vai dar 0 ou 1, e qual é a probabilidade de sucesso? Que no meu caso aqui é a probabilidade de ter o jump. É lambda dt. E a probabilidade de não ter o jump é 1 menos lambda dt. Mas então aqui é a probabilidade de dar o meu Bernoulli dar 1. Lembra? Bernoulli 0 ou 1. A probabilidade de sucesso nesse caso é ter o jump. Qual a probabilidade do jump? Lambda vezes dt. E eu vou simular já para todas as trajetórias de uma vez. Então, essa função aqui, essa variável aqui, ela está me dizendo se vai ou não acontecer o jump. Se acontecer, vale 1, se não, vale 0. E esse cara aqui é o tamanho do jump. No caso do modelo de Merton, de jump diffusion, eu vou gerar uma variável que tem distribuição normal, com o tamanho do jump, né? Ele tem uma distribuição com beta, o valor esperado, a média é beta y, e o desvio padrão é sigma y. E o tamanho do jump nesse modelo, ele é e elevado a esse número y. Então, tá vendo aqui que eu coloquei, ó, o que eu estou multiplicando aqui? O indicador vezes o y é porque se for 0 jumps, é 0. Então, o fator, imagina que vai ter uma correção no preço devido ao jump. Então, essa correção, se não tiver jumps, não tiver jump, é elevado a 0, que é 1. Beleza, esquece, não teve jump. Se houver um jump, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho do jump e vou fazer E elevado ao tamanho do jump menos 1. Lembra o vídeo que eu fiz sobre taxas de juros continuamente capitalizadas? Eu não falei que o E elevado a um R delta T não é um fator? Aqui é a mesma coisa. Um E elevado a uma taxa, aqui a um Y, que corresponde a um retorno devido ao jump. Então, esse E elevado a isso é um 1, alguma coisa, que está me dizendo que se o preço é 100, quando tiver o jump, o preço vai para 105. Então, esse fator seria 1,05, seria E elevado a um retorno aí devido a um jump. Então, esse tamanho do jump, a hora que eu fizer E elevado a esse retorno devido ao jump, e esse Y tem uma distribuição normal, então esse fator vai multiplicar o preço por 1, alguma coisa, ou 0,99, né, se o Y não for negativo. Então, esse é o fator. Quanto que é o retorno? Lembra, se o E elevado a RT é um fator, o fator é 1, alguma coisa lá. Quando eu subtraio 1, vai dar só o retorno. Então, esse aqui é o retorno do jump. E olha o que eu escrevo na minha fórmula aqui, ó, que o meu DS é o preço que eu tinha antes vezes. Aí, ó, esse pedaço aqui é a parte constante, né? Que é a parte, é a tendência. Essa parte é o ruído browniano e essa parte é devida a esse jump. Só isso, e aí eu vou acumulando. Ó, de novo, estou fazendo um vídeo rápido só para você ver o resultado. Se você quiser depois que eu explique passo a passo a teoria e mostre como funciona o modelo de Merton,
pede aí que eu faça um vídeo que vai demorar um pouco mais explicando. Mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Dá uma olhada como é que funciona a simulação. Ó, vamos colocar aqui que eu não tenho nem browniano, nem tendência. Eu vou colocar um ruído que é, né, que eu não tenho volatilidade, então eu vou colocar um ruído browniano, e eu não tenho um lambda que me descreve a taxa dos jumps. Ou seja, eu não tenho nada. Então, o que vai acontecer? O meu preço é constante e fica em 100. Se eu colocar, por exemplo, que o meu preço cresce a 30% ao ano, o que vai acontecer? Ele vai ser um negócio desse tipo. Não sei se dá para você ver que não é uma reta exatamente. Ó, se eu colocasse 10 anos, você vai perceber que é um negócio que tem crescimento exponencial, que é do tipo lá do B de tesão, é B de tezinho, E elevado a RT é juros sobre juros, é um negócio desse. Mas eu não vou colocar 10 anos, eu vou colocar um ano só. Então, quando você olha, não tem ruído, não tem nada, não tem jump, não tem porcaria nenhuma, então ele vai crescer dessa forma. Beleza. Agora, ó, eu vou tirar esse Mi, vou colocar 0 e vou colocar só o browniano para você ver. Então, coloca lá uma volatilidade de 5% ao ano. Então, ó, o preço começa em 100 e ele vai variando um pouquinho até o prazo de um ano. Aqui eu estou discretizando em 252, né? Ou seja, cada passo é um dia. Vamos colocar 1000 passos, né? Então, é quase como se dentro de cada dia eu desse 4 passos, né? Então, dá uma olhada como ele vai ficar um browniano mais bonitinho, tá vendo? Então, esse aqui é um browniano tradicional que eu tenho. Bom, legal. Agora, eu vou tirar o ruído browniano e vou olhar só o lambda. Então, vamos colocar que tem um jump por ano e vamos colocar que esse jump, o tamanho médio dele é 0, mas o sigma dele é 10%. Lembra que para descobrir realmente o tamanho do jump, né, o retorno, só devido ao jump, eu tenho que fazer E elevar, eu vou primeiro sortear, eu vou tirar um cara de uma distribuição normal que tem essa média e esse desvio padrão, aí esse número que saiu eu faço E elevado a esse número menos 1. Esse é o retorno devido ao jump. Então, vamos colocar aqui, eu sorteio uma distribuição normal que tem média 0 e um sigma de, vamos colocar aqui, ó, vai, 5%. Então, a cada vez que dá um jump, vai ter uma normal que eu vou sortear de média 0 e desvio padrão 5, aí eu faço E elevado a esse número que eu encontrei, menos 1 para encontrar o retorno devido ao jump. Vamos dizer que eu tenho um jump por ano. Então, ó, como não tem drift, né, não tem tendência e não tem ruído, o que vai acontecer é que o preço deveria ficar constante. Só que aqui as variações que eu estou vendo são só devidas ao jump. Então, eu tenho algumas, né, eu coloquei uma média de 1, só que eu gerei 10.000 trajetórias. Então, as trajetórias que eu estou olhando, várias delas não têm jumps e algumas outras têm um jump, algumas têm mais. Na média, é um jump por ano. Tá, deixa eu colocar aqui menos passos. Vamos colocar 252 passos, que é um passo por dia. Pronto. Então, ó, na média, essas que a gente está vendo a laranja? Ó, em um ano, eu tive um jump. A vermelha teve um. Tem outra aí, ó, por exemplo, essa verdinha, não teve nenhum. Essa amarela teve um. A roxa teve 2. A marrom teve um. Então, tem algumas que não tem nenhum, outras que tem um, outras que tem mais, tá certo? Na média, o esperado é o lambda é um jump por ano. Agora, vamos aumentar esse negócio. Ó. Vamos colocar 5 jumps por ano, o esperado. Então, agora, se você olhar as trajetórias, você vai ver que eu vou ter mais jumps por ano. Só que isso só tem os jumps, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ruído. Vamos colocar um ruidinho de 5%. Então, dá uma olhada. Ó. Agora, eu vou ter o ruído e mais os jumps. E mais os jumps. Bom, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ruído um pouco maior, vai. Vamos colocar 20%. Então, ó, agora, talvez não fica... Vamos colocar aqui que o tamanho do jump é um COVID. Então, o desvio padrão é 20%. Dá uma olhada, ó.
Então, tá lá variando e de vez em quando, pau, o negócio vai para cima ou vai para baixo. Então, esses pulos aqui que você está vendo são claramente situações em que houve um jump. Então, o que eu quero te mostrar? Se você gera trajetórias desse jeito, você consegue modelar preços mais próximos do mundo real. Uma pergunta para você: quando que isso aqui é importante? Por exemplo, se eu tenho opções com barreira, o fato de ter um jump encurta o caminho. Então, imagina uma opção com barreira de 3 meses. Se eu só tivesse o pedaço browniano, eu não tenho esses jumps aqui. Então, o tempo que eu vou demorar para ir subindo, 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 chegar na barreira é um tempo. Se eu tenho jump de uma hora para outra, pum, eu já corto o caminho. Então, em opções com barreira de curto prazo, se poder simular jumps é fundamental. Agora, por exemplo, opção de longo prazo, cara, aí você colocar o jump ou colocar uma volatilidade um pouco maior, dá na mesma. O problema é que o jump, ele corta o caminho no tempo. Então, eu, de um instante para o outro, ó, quanto que eu pulo para baixo, ou quanto que eu pulo, aqui no caso da rosinha, aqui, ó, para cima. Então, isso, no caso de ter uma barreira, se eu, imagina para eu chegar aqui no 140, se eu tivesse que ir no browniano, eu vou demorar 3, 4 meses. Aqui no jump eu já fui de uma hora para outra. Então é assim que você vê se é necessário ou não é necessário colocar isso. Ó, isso aqui é a distribuição dos meus retornos. Então você vê dos meus, aqui eu estou colocando dos preços. Então aqui eu peguei o último preço. Então você vê que os meus preços, ele tem essa distribuição. Se eu pegar o log do preço, né, no caso do quando eu tenho o modelo lá do Black and Scholes, que eu só tenho ruídos brownianos, não tem jump, é só ruído browniano, o retorno tem distribuição normal. Os preços têm distribuição log normal, ou seja, o logaritmo do preço é que tem distribuição normal. Quando eu coloco os jumps, lembra que eu mostrei para vocês no vídeo anterior? Se você não viu, volta lá no vídeo que eu estou falando do Levi Quintini e de modelos não gaussianos, né? Gaussiano é a mesma coisa que browniano. Então, quando você está, né, que envolve a distribuição normal, né, a distribuição de Gauss. Então, naqueles modelos, você lembra que eu tinha caudas pesadas. Ó, vamos ver esse modelo aqui, ó, se eu consigo fazer essas caudas pesadas. Ó, será que eu consigo? Estou colocando, né, o que eu fiz aqui, ó, eu coloquei esses jumps, né, eu coloquei um jump aqui, que o que aconteceu, ó, eu tenho, lembra, quando o empírico vai para baixo, eu tenho maior chance de estar com valores extremos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, lembra que eu falei como é que você reproduz o comportamento dos preços que a gente vê de verdade na prática? Bota lá, por exemplo, um ruído de Laplace, que ele vai pular mais, né? Ele tem uma cauda mais pesada do que o browniano, e além disso, você coloca mais um jump devido a, por exemplo, eventos extremos. E aí você vai conseguir modelar essas coisas aqui, que naquele outro exemplo que eu mostrei era o que acontecia. Ó. Quer ver? Ó? Vou te mostrar aqui, ó. Aguenta aí que eu vou te mostrar. Fica aí que eu vou te mostrar esse cara aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, é isso que eu tô falando, quer ver? Ó, olha aqui, ó. Esses caras, são esses caras extremos que eu tô falando que agora, com os jumps, eu consigo modelar. Então, você coloca lá um ruído de Laplace, você consegue modelar bem isso, e aí esses extremos, mesmo que você coloque um ruído de Laplace, não vai. Aí você coloca esses ruídos, esse jump que eu estou colocando aqui, ó. Aí você coloca o jump, onde está? Aqui, ó, e daí ele funciona. Aqui você vê que eu coloquei até o ruído browniano, ó. Vamos colocar o ruído de Laplace e vamos ver como vai ficar, ó. Ele vai funcionar do mesmo jeito, ó, tá vendo? Eu consigo reproduzir a distribuição de retornos que eu acabo vendo na prática. Beleza? Então, é assim que os quantstars simulam os preços
que vão entrar nos modelos ou de gestão de risco, ou de análise de retorno e risco de uma carteira, ou para você precificar derivativos. Fechado? Se você quiser ver mais detalhes de alguns desses assuntos, tanto do Python como da teoria CPED que eu vou colocando, esse vídeo era para ser um vídeo rápido, só esclarecendo, mostrando, ilustrando como é que a gente implementa o que eu mostrei no vídeo anterior. Valeu? Então, espero que você tenha aprendido algo e vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.